Bom dia, na paz do Senhor Jesus, mais uma vez com o nosso Café com Bíblia, Mulheres de Fé, hoje 25 de maio de 2020, segunda-feira. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E nós vamos continuar com o nosso propósito, crescimento pessoal, fruto do Espírito. E hoje vamos falar sobre a bondade. Nós encerramos na sexta-feira falando sobre a benignidade. Foi um tema muito maravilhoso e hoje nós vamos falar sobre a bondade, que também é uma característica do fruto do Espírito. É algo que nós precisamos buscar da parte do nosso Deus. E nós vamos estar meditando nesse tema e aprendendo um pouco mais acerca da bondade. E eu quero aqui destacar a diferença entre a benignidade e a bondade. É que a benignidade, ela se dá na questão do sentir, né? Você sente a benignidade, você deseja, né, a benignidade, ou seja, você sente o bem, você deseja o bem. Já a bondade, ela já está ligada à questão do ato de realizar o que é bem, o que é bom para o próximo. Então, a benignidade você sente e você deseja. A bondade vem do ato de fazer, de realizar, tá certo? Então, infelizmente, nós muitas das vezes cometemos muitos erros nas nossas vidas, né? Mas sabemos que por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos frutificar a bondade que vem da parte de Deus para o próximo. Então, nós como seres humanos, nós somos falhos, cometemos erros, às vezes falhamos com o nosso próximo, mas com a ajuda do nosso amado Espírito Santo, nós conseguimos frutificar a bondade e ajudar o nosso próximo. Então, como ser uma pessoa boa? Eu quero só destacar aqui 2 pontos e ser bem breve e o mais clara possível. O mal que não devemos fazer é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o bem que devemos fazer. Então, para nós, existem esses dois pontos que eu quero destacar nesse momento. Então, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor acerca do que não devemos fazer, né? Diz assim a palavra do Senhor: abstende-vos de toda a aparência do mal. Ou seja, afaste-se de toda a aparência do mal. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Abstende-se, afaste-se de tudo aquilo que é mal. Então, nós temos que pensar que não devemos cometer o mal. Porque o mundo já vive cheio de maldade. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos nos abster, nos afastar do mal, para que não venhamos cometer maldades. Então, eu coloquei aqui algumas coisas que não devemos fazer, porque são más, né? E algumas delas eu vou destacar. Existem, claro que, milhares de coisas que nós conscientemente precisamos estar sempre analisando para que nós não venhamos a cometer. E uma delas é a hipocrisia, a lentidão, a questão de amaldiçoar, a questão de retribuir o mal, e uma outra é vingar-se. Então, dentro da hipocrisia, nós vamos estar meditando em Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao 21. Nós vamos estar falando sobre essa questão do que não devemos fazer e do que devemos fazer de bem,
tá bom? Então, em relação à hipocrisia, Romanos 12, versículo 9, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A palavra do Senhor nos ensina sobre essas questões, aplicações diversas do amor. E dentro dessa questão do que não devemos fazer, porque é mal, está a hipocrisia. Então, longe de nós tal coisa. A Bíblia fala, o amor seja não fingido, aborrecei o mal. Então, a hipocrisia, ela é mal. Ela não faz bem para nós, principalmente para o nosso próximo. E um outro ponto é a lentidão. Ser lento demais, vagarosos demais. Então, em Romanos, no capítulo 12, que nós estamos vendo, versículo 11, olha o que diz a palavra do Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, o que eu entendo aqui? Não sejais vagarosos no cuidado. A questão do bem, a questão de fazer o bem, de realizar o bem, é uma questão urgente. Eu fazer o bem, eu não posso estar esperando. Eu não posso estar analisando. Não, eu tenho que fazer. O bem, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer. Não pode esperar, é algo urgente. Então, demorar em fazer o bem é evitar, precisamos evitar amaldiçoar, né? Falar dos outros, julgar as pessoas, né? Isso é o mal, então a gente precisa evitar. Então, dizer que uma pessoa tá sofrendo porque ela tá pagando os pecados dela, eu tô julgando. Então, ao invés de eu falar isso, eu preciso dar uma palavra de ânimo, uma palavra da parte de Deus para levantar aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Então, eu não posso julgar porque isso é mal, não cabe a mim, não cabe a nós. Amém? Então, essa questão, a outro ponto é a questão da amaldiçoar. Amaldiçoar. Eu não posso agir com hipocrisia, não posso agir com lentidão e também eu não posso amaldiçoar. Isso são coisas má aos olhos de Deus em relação ao nosso próximo. Então, no versículo 14 do capítulo 12 de Romanos, vamos ver o que diz. Abençoai os que vos perseguem. Não era para ser o contrário, né? Vinguem-se de quem vos persegue, de quem maltrata, de quem fala de vocês. Mas a palavra do Senhor diz, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Existe alguém te perseguindo? Existe alguém falando de você? Existe alguém querendo puxar teu tapete? Existe alguém nas tuas costas planejando algo contra você e você já sabe? Abençoe, ore. Ore, não tem nada melhor do que abençoar. Não podemos retribuir o mal com o mal, que será o próximo ponto que vamos falar. Então a palavra do Senhor diz, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. É a palavra do Senhor para nossas vidas nesta manhã. Então, eu não posso, como eu falei agora há pouco, julgar as pessoas. Né? Eu não posso. Eu tenho que evitar amaldiçoar, tenho que evitar de forma alguma, eu não tenho esse poder para isso, eu não posso julgar, eu não tenho essa capacidade para isso. Somos seres humanos. Então, um outro ponto que eu quero destacar é retribuir o mal. No versículo 17, olha o que diz a palavra do Senhor. Nós não devemos retribuir o mal. Diz assim, a ninguém torneis mal por mal. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nós estamos em um processo de construção. Enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos em um processo de construção. Todos os dias nós aprendemos, até mesmo com os nossos erros. Então nós erramos, cometemos erros, com certeza. Mas nós não podemos cometer a ninguém tornar o mal com o mal. Não podemos de maneira alguma retribuir o mal.
Então, as nossas ações, muitas das vezes, elas transmitem a maldade, né? Traz uma reação negativa. Então, eu retribuí o mal, muitas das vezes fizemos algo que não foi nem intencional, de realmente agir, né, de maldade. Mas quando a pessoa vem reclamar a nós agimos de forma irritada, de forma zangada, e aí acabamos que cometendo o mal, né? Então isso não é do agrado do Senhor. Então essas reações se tornam reações negativas. Então um outro ponto que eu quero destacar é a questão do vingar-se dentro das coisas que não podemos fazer porque são má. Então vingar-se. O versículo 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, a quem pertence a vingança? Ao Senhor, não a nós. Pertence ao Senhor. Então, o ato de vingar-se é agir de forma pensada, com a intenção de pagar o mal. Já o retribuir o mal, não. Ele gera uma reação negativa. O vingar-se, não. Já se torna algo consciente. Consciente. A pessoa planeja, né? Já é algo intencional, de forma pensada. Então, longe de nós isso. Vingar-se. Entreguemos nas mãos do Senhor. Cabe a Ele agir, como diz a palavra do Senhor. A minha é a vingança. E eu recompensarei, disse o Senhor, para a glória do nome do Senhor. Então, um outro ponto que eu quero destacar aqui é o bem que devemos fazer. Nós falamos de algumas coisas que não devemos fazer porque são má, e agora vamos falar algumas coisas que devemos fazer, né? Precisamos fazer o bem que não sabemos. E existe isso? Existe. Às vezes, conscientemente ou inconscientemente, nós deixamos de fazer o bem. Então, alguns pontos que eu quero destacar sobre fazer o bem. É amar, cuidar das pessoas, agir com humildade, promover a paz e ajudar a todos. Então, dentro dessas coisas boas que devemos fazer, eu quero destacar a questão do amar. Isso é incondicional, tá? É bíblico, a palavra do Senhor, ela nos dá respaldo para isso. Precisamos agir com amor, antes de tudo. Então, Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós vivemos em um mundo muito egoísta, onde as pessoas são muito egoístas, pensam só em si e ponto final. Então a palavra do Senhor, ela vem nos instruir, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar uns aos outros, cuidar uns dos outros, amar cordialmente uns aos outros, com amor. Então, quem ama, ele não faz o mal. Amar, a gente sabe que é o maior bem que se pode fazer. Então, eu amar o meu próximo, eu cuidar do meu próximo, é o maior bem que eu posso fazer, tá bom? Então, o outro ponto que eu quero destacar é cuidar das pessoas. Romanos 12, 13 diz: comunicai com os santos suas necessidades, segui a hospitalidade. Que versículo maravilhoso. Então, versículo 13. Comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Então, cuidar das pessoas. Deus coloca muitas das vezes pessoas em nosso caminho para que nós venhamos cuidar. É verdade. Deus coloca algumas pessoas nas nossas vidas para que nós venhamos cuidar por um tempo determinado por Ele. Então, fiquemos atentos a essas questões. Às vezes no trabalho, Deus coloca uma pessoa que
para você tá dando uma palavra todos os dias, tá levando Jesus para essa pessoa, tá ajudando em oração. Então são pessoas que Deus coloca lá na sua escola, na sua igreja. Deus coloca um grupo de pessoas para você cuidar. Então isso é muito bom, isso é uma responsabilidade que o Senhor entregou para você. Então cuide das pessoas que o Senhor entregou nas suas mãos e Deus há de recompensar. Um outro ponto é a questão da humildade. O versículo 15 e o versículo 16 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, quando uma pessoa se acha melhor do que os outros, não consegue ajudar, nem entender a pessoa. Então, quando você olha para uma pessoa, o seu próximo, você se acha melhor do que aquela pessoa, você não consegue ajudar aquela pessoa, você não consegue entender, você não consegue ouvir o problema, a situação que aquela pessoa está vivendo, porque você se acha superior àquela pessoa. Então nós precisamos ter esse cuidado da humildade, agir com humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. Possa ser que estejamos em patamar diferente, posições sociais diferentes, na igreja, no trabalho, enfim, algum lugar que você convive diariamente. Mas a humildade deve ser algo que deve fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana. E um outro ponto que eu quero trazer é que nós devemos fazer o bem. Uma das coisas que nós precisamos fazer é promover a paz. Quando nós estávamos falando sobre a paz, nós falamos mais detalhadamente sobre essa questão da paz. Então, o versículo 18 diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Porque, se possível for, quando estiver, porque o Senhor Jesus sabe que nós, seres humanos, temos essa dificuldade. Então, por que devemos promover a paz? Porque somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e devemos ser pacificadores. A palavra do Senhor nos fala lá em Mateus que nós precisamos agir como pacificadores. Então, ao invés de, no meio de uma confusão, no meio de uma intriga, né, eu ficar ali dando corda ainda... Não, nós precisamos levar a paz aonde nós formos. Então, ao invés de eu ficar ali alimentando aquela intriga, aquela confusão, aquela discórdia, eu devo promover a paz. Eu devo agir como pacificador, como pacificadora, para a glória do nome do Senhor. E um último ponto dentro das coisas boas que devemos fazer, ajudar a todos. Não precisamos sair escolhendo, fazendo seleção, não. Nós precisamos ajudar a todos. Romanos capítulo 12, versículo 20, diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, você vai deixar ele passar fome na sua frente? Não, a Bíblia diz, dá-lhe de comer. A palavra do Senhor diz, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Isso é algo tremendo, é algo maravilhoso, é um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas. E agindo assim, você demonstra que você está limpo de coração. Você está limpo de mão, puro de coração. Porque você não está guardando rancor, você não está guardando mágoa, porque o teu coração não é depósito do inferno. O teu coração não é depósito do inimigo, de coisas ruins, de coisas más, de coisas negativas, de imundície da parte do inimigo, não. Você é uma pessoa nova em Cristo Jesus, uma nova criatura. Então, nosso dever como cristão é de fazer o bem para todo ser humano, sem exceção, indistintamente. Então, que nós venhamos aproveitar cada oportunidade dessa, de ajudar a todos, né, fazer o bem para todas as pessoas. Não importa quem seja, se alguém te fez um mal, eu não vou fazer o mal jamais, o bem para essa pessoa jamais. Me fez um mal em tal época, não me ajudou, fez isso, fez aquilo, não. O Senhor deu a oportunidade para você ajudar, ajude.
Não interessa quem é a pessoa, mas ajude, porque a palavra do Senhor diz que você amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. É algo maravilhoso da parte de Deus. Então, que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa aproveitar cada oportunidade e venha assim fazer o bem, agir com bondade. Então, o bem mais forte, o bem ele é mais forte que o mal. Então, não podemos deixar que a maldade prevaleça em nossas vidas. Não podemos deixar que o mal prevaleça. Nós precisamos agir com bondade para que o mal saia e bata em retirada. Então, fazer o bem ou o mal consiste em uma escolha e depende de mim, depende de você. Nós vamos escolher fazer o bem ou fazer o mal. Está diante de nós. O Senhor colocou diante de nós. Os ensinamentos estão aqui na palavra do Senhor. Então, cabe a nós decidirmos se vamos agir de forma que vá trazer o bem às pessoas ou de forma que vai trazer o mal às pessoas. Então, precisamos deixar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Então, para encerrar, vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. É a palavra do Senhor. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Então, 3 conselhos. Grave isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Aparte-se do mal. Faça o bem e busque a paz. Aparte-se, faça, busque e siga. É o conselho do nosso Deus nesta manhã para nossas vidas. Então, que Deus te abençoe, que você possa ser um homem bondoso, uma mulher bondosa, aonde você estiver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta.